cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Você que está aí assistindo o nosso culto online, que está acompanhando o nosso culto, quero convidar você, juntamente conosco, para estar louvando e adorando o nome do Senhor. E antes de darmos início ao louvor, eu quero deixar uma passagem da palavra do Senhor em Salmo 121, que diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, que você possa ficar com esse versículo neste momento, que se você neste momento se encontra aflito ou precisando de algo, que você possa olhar para o Senhor, que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Então, neste momento, convido você a fechar os seus olhos em oração, para nós darmos início a esse louvor, amém? Senhor Jesus, eu oro a Ti, Senhor, para cada um, Senhor, que está nos acompanhando nesse culto, Senhor, que o Senhor possa visitar, Senhor, essas pessoas, Senhor, que estão ali, Senhor, perante o Senhor neste momento, Pai, e que, Senhor, que eles possam estar Te adorando, que todo louvor, toda adoração seja dada ao Senhor. Recebe o nosso louvor nessa manhã. Vem com Teu Santo Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Enche-nos, Senhor, nessa noite, Senhor, neste culto, em nome de Jesus. Amém. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua presença, Senhor.
presença. Aleluia. Convida o Espírito Santo a entrar na tua casa neste momento. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor. Que o teu Santo Espírito, Senhor, esteja a cada lar, a cada pessoa, Senhor, que está ouvindo neste momento, que está te adorando, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós também vamos louvar nessa manhã com louvor que diz uma chance igual a esta. Que você possa abrir o teu coração e aproveitar essa oportunidade que o Senhor está te dando de você louvar, de adorar. Se você sentir vontade de se ajoelhar aí na tua casa, se você quiser levantar as tuas mãos, sinta-se à vontade, tenha liberdade na presença do Senhor, porque Ele está te ouvindo, aí aonde você está. Amém? Que nós possamos louvar o Senhor. Aleluia. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, e a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Queremos estar na tua presença. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Tenha liberdade. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, e a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, e a minha vida seja a tua vida, e a minha vida seja a tua vida, e a minha vida seja a tua vida, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você que é dizimista e ofertante na casa do Senhor, que é membro aqui da nossa Igreja Batista Independente, que você possa estar pegando no seu dízimo, a sua oferta, e pode estar trazendo até a casa do Senhor. E eu convido você a orar neste momento, junto conosco. O Senhor vai estar abençoando aí a tua oferta, o teu dízimo, a tua casa. Que seja a bênção do Senhor, amém?
Senhor Jesus, neste momento eu oro, Senhor, pelos dizimistas, pelos ofertantes na tua casa, Pai. Pai querido, nesse momento vem com a tua graça, com a tua bênção, Senhor, com o teu sustento, Senhor, sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Nós consagramos a Ti, Senhor, dízimos e as ofertas, Senhor. Aqueles que nesse momento estão comendo com Tu não têm, Senhor, para Te ofertar. Pai, que eles possam crer que o Senhor vai suprir, Senhor, a necessidade, Senhor, e que quando eles tiverem, Senhor, eles podem estar ofertando a Ti. Senhor, que o Senhor também possa trazer o sustento a cada um dos Teus filhos, Pai. É que eu oro a Ti e Te agradeço nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar louvando com creio que Tu és a cura. Que neste momento, se você se encontra enfermo ou alguém da tua família, que você possa colocar a mão sobre a enfermidade ou sobre o teu coração se esse familiar estiver distante e você possa crer que o Senhor é a cura, que para o Senhor nada é impossível e que o Senhor habita no meio dos louvores e que através desse louvor a cura vai chegar até a tua casa. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Aleluia. Nós temos, Senhor, que nada é impossível, Senhor, para Ti. Que nesse momento, Senhor, venha haver cura, Senhor, sobre a vida dessas pessoas que estão clamando por Ti nesse momento, Senhor, por cura, Pai. Estende as Tuas mãos, visita cada lar, visita cada pessoa, Pai. Faz o Teu impossível, Senhor, na vida dessas pessoas, Jesus. Porque Tu és um Deus de milagres, Senhor. Nós confiamos no Senhor, Jesus. Oh, Pai, vem, Senhor, com a Tua cura, Pai, nesse momento, Senhor, eu clamo a Ti, Senhor.
Estende as tuas mãos, Senhor, sobre a vida, Senhor, dessas pessoas, Jesus, que necessitam, Senhor, que clamam a Ti. Oh, Pai, que, Senhor, elas possam ver a Tua glória, o Teu milagre, Senhor. Que seja para louvor do Teu nome, Senhor. Oh, Deus, que nós cremos que o Senhor é um Deus do impossível, Jesus. Que nada, nada é impossível para Ti, Pai. Nada. Oh, Senhor, não existe pandemia, Senhor, para o Senhor. Pai, para aqueles que Te buscam, aqueles que acreditam, Deus, que sabe que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode curar, Pai. Senhor, ouve, Senhor, o clamor dos Teus filhos, Senhor. Nós Te glorificamos e nós Te adoramos, Senhor. Oh, Deus, aleluia. Nada é impossível para Ti, nada é impossível. Declare isto. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Aleluia. Graças Te dou, Senhor, de poder Te louvar, Te adorar, Senhor. E nós Te louvamos e Te bendizemos, Senhor. Graças Te dou. Que você possa estar preparado aí para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Graça e paz, meus queridos amigos, meus irmãos em Cristo. Graças a Deus, mais uma noite que o Senhor está nos concedendo e estarmos aqui reunidos para estarmos ministrando a palavra de Deus ao teu coração. Amém? O tema da mensagem que eu quero compartilhar nesta noite é: quando Jesus restaura a comunicação, fica fácil dialogar. Isso mesmo, vou repetir mais uma vez. Quando Jesus restaura a comunicação, fica fácil dialogar. O texto que eu quero compartilhar com vocês hoje, nesta noite, está lá em Marcos, capítulo 7, no versículo 31 a 35, que diz assim: E Jesus, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Trouxeram-lhe um surdo que tinha dificuldade na fala, e rogaram a Jesus para que pusesse as mãos sobre ele. Então, tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs os dedos nos ouvidos do homem e, cuspindo, tocou na língua dele com a saliva. Levantou Jesus os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abre-te. Naquele mesmo instante, os ouvidos se abriram e logo se soltou o empecilho da língua e começou a comunicar-se sem dificuldade. Amém? Antes de nós estarmos meditando, compartilhando a palavra, eu quero convidar você para, neste momento, orarmos, para que o Espírito Santo possa falar no teu coração, para que através desta palavra Jesus venha ensinar você alguns princípios importantes, a fim de que você possa ser abençoado. Amém? Abençoado na sua comunicação, na maneira de você aí conversar, na maneira de você aí se relacionar
com seus amigos, familiares, parentes, com as pessoas com quem você convive. Vamos orar? Senhor Jesus, quero agradecer a Ti por este momento, por esta palavra, e peço que Teu Espírito Santo me ajude a transmitir esta palavra, a fim de que todos que ouvirem, Senhor, e assistirem este vídeo, possam ser abençoados, possam aprender algumas verdades importantes e colocar em prática, a fim de que possam ser bem-sucedidas na comunicação, no diálogo, para que possam ter um bom relacionamento com as pessoas que amam, com as pessoas que convivem em seu lar, em sua família. É o que eu peço e desde já te agradeço. Amém. Amém, queridos? Refletindo nesse texto aqui, nesse evangelho escrito por Marcos, nós podemos extrair dele alguns pontos importantes e tirar algumas verdades para a nossa vida, para os nossos dias. Marcos aqui, ele narra a cura de um homem que tinha 2 problemas. O primeiro problema deste homem aqui era de audição. O problema de audição impedia ele de escutar e de entender o que as pessoas falavam, de entender, de compreender aquilo que as pessoas diziam. Então ele tinha um problema de audição. O segundo problema desse homem aqui era um problema na fala. Era na fala. Ele tinha dificuldade de se expressar através de palavras. A Bíblia diz em outra tradução que este homem aqui ele era gago. Então é interessante observar que a audição e a fala são 2 sentidos principais que fazem parte da esfera da comunicação. A fala é o agente emissor. É através da fala que nós verbalizamos as palavras, é através dela que nós nos comunicamos, nós transmitimos aquilo que nós queremos dizer às pessoas, a fim de que essas pessoas possam entender. Então, é através da fala que nós nos comunicamos. E também é através da audição. A audição, ele é o receptor, é o agente receptor que recebe, que nos faz entender, que nos faz compreender aquilo que as pessoas estão nos falando, aquilo que as pessoas estão nos dizendo. Então o problema da fala e da audição deste homem aqui era um obstáculo que impedia ele aí de ter uma boa comunicação, de ter um bom diálogo entre ele e outras pessoas. Então eu quero trabalhar com você nesta mensagem, pegar 4 pontos baseado nesse texto aqui em relação à nossa comunicação, para que nós possamos aí ser abençoados. E o primeiro ponto, a primeira verdade que nós extraímos aqui desse texto, é que toda dificuldade no ouvir e no falar atrapalha a comunicação. Vou repetir mais uma vez. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar é que toda dificuldade no ouvir e no falar atrapalha a comunicação. No verso 32, na parte B do versículo, diz assim: um surdo que tinha dificuldade na fala. Esse homem aqui, ele tinha dificuldade de escutar o que as pessoas falavam, e ele tinha dificuldade de se fazer entender. Isto é, o problema que esse homem tinha impedia ele, atrapalhava ele no convívio com as demais pessoas. Imagine como era o relacionamento desse homem aqui com a sua família. Quando a esposa falava, ele não ouvia, e quando ele falava, a esposa não entendia, né? Então ele tinha esse problema na comunicação. Ele não ouvia o que as pessoas falavam e as pessoas não entendiam o que ele dizia, porque a Bíblia diz aí que ele tinha dificuldade na fala. Preste bem atenção, a comunicação, ela é uma rua de 2 mãos. É necessário ouvir o que as pessoas têm a dizer e também é necessário saber falar de maneira que as pessoas entendam aquilo que nós queremos dizer. Quantas pessoas estão tendo aí problemas de comunicação? E o problema na comunicação está afetando de maneira negativa o seu relacionamento aí familiar, o seu relacionamento com outras pessoas, o seu relacionamento muitas vezes até na vida conjugal. Quantas esposas que dizem: meu marido não me escuta? E tem maridos que dizem: minha esposa não me entende. Isso é problema de comunicação. O marido não escuta o que a esposa tem para dizer, e a esposa não entende o que o marido está querendo falar. Então preste bem atenção, muitas esposas, e pode ser o seu caso, minha irmã, você que é casada,
muitas esposas, elas estão cansadas de falar algo que para elas é importante, elas falam para o marido, mas o marido não escuta, o marido não dá ouvido o que elas dizem, e isso atrapalha o relacionamento, isso afeta o relacionamento, e até mesmo na intimidade do casal, porque tem esposas que ela fala para o marido, ela quer que o marido escute o que ela tem para dizer, porque para ela é importante, e o marido não dá importância, e o marido não dá ouvidos, e o marido ali não presta atenção, não quer escutar o que ela tem para dizer. E muitas esposas estão frustradas, e isso afeta de maneira negativa o relacionamento. E por outro lado, quantos homens que estão aí como um gago desse texto aqui, eles até querem conversar, até querem falar sobre determinados assuntos, mas tem dificuldade de se fazer entender. Então, muitas vezes a mulher não entende que o homem tem dificuldade de conversar. Muitas vezes as mulheres não entendem que o homem tem dificuldade de se expressar em palavras, de passar aquilo que muitas vezes ele está sentindo. Então nós temos esse problema de comunicação. Mulheres reclamam porque o homem não escuta, não dá ouvido, e homens reclamam porque eles têm dificuldade de se expressar, dificuldade de conversar, dificuldade de se fazer entender, e muitas vezes eles até tentam conversar, mas muitas vezes a mulher não entende o que eles querem dizer, o que eles querem falar. E quantos filhos que pararam muitas vezes de conversar com seus pais, porque quando falavam não eram ouvidos. Então preste atenção, toda dificuldade no ouvir e no falar atrapalha a comunicação e atrapalha o relacionamento. Toda comunicação onde o escutar com atenção e o falar com educação não são desenvolvidos da maneira correta, gera briga, gera falta de respeito, gera constantes conflitos. Então há muitas famílias, há muitos casais, há muitas pessoas que estão tendo problema no relacionamento porque estão tendo uma deficiência na comunicação, estão tendo problemas na comunicação, e esse era o problema desse homem aqui. A Bíblia diz aí que ele não ouvia porque ele era surdo, e não conseguia se expressar em palavras porque tinha dificuldade, porque ele era gago. Agora eu quero que nesse momento você pare e reflita. Como está o nível de comunicação entre você e sua família no que se refere ao ouvir e falar? Você é uma pessoa que você para o que você está fazendo para ouvir a sua esposa? Você é uma mãe que para o que está fazendo para dar ouvidos ao que o seu filho, o que a sua filha tem para dizer para você? Então o problema hoje é que muitas pessoas estão tendo problema no relacionamento, na comunicação, porque não estão dando ouvido, não estão parando para escutar aquilo que as pessoas que são membros da sua família têm para dizer. Então pare nesse momento e pense, você consegue conversar sobre determinado assunto de maneira que a pessoa entenda o que está dizendo? Ou quando você tenta falar, tenta conversar sobre algum determinado assunto, a conversa muitas vezes acaba terminando em conflitos, acaba terminando muitas vezes em briga, em discussão, em desavença. Como que está o seu relacionamento no que se refere à comunicação, o diálogo com a sua família? Então o primeiro ponto desta palavra é que toda dificuldade no ouvir e no falar atrapalha a comunicação e atrapalha o relacionamento, afeta de maneira negativa, muitas vezes, o convívio familiar. A segunda verdade que eu quero tirar desse texto aqui, que nós podemos aprender, é que para resolver problemas na comunicação é necessário buscar ajuda. Eu vou repetir mais uma vez. Para resolver problemas na comunicação é necessário ajuda. No verso 32 do Evangelho de Marcos, capítulo 7, diz assim: trouxeram a Jesus um surdo que tinha dificuldade na fala e rogaram a Jesus para que pusesse as mãos sobre ele. Preste atenção, diz assim, que trouxeram um surdo que tinha dificuldade na fala. Então, para resolver o problema de comunicação deste homem, que não ouvia e tinha dificuldade no expressar-se em palavra, foi necessário buscar ajuda. E quem veio junto com o surdo
com o Gago aqui, buscar ajuda para receber solução para o seu problema, para resolver o problema de comunicação. Você já parou para pensar aqui nesse texto? Quem foram essas pessoas que vieram com ele? Quem foram essas pessoas que trouxeram esse homem na presença de Jesus? Marcos aqui, o autor do Evangelho, ele não fala quem são essas pessoas, mas eu acho, e eu posso dizer que as pessoas que vieram com ele eram as pessoas próximas a ele. Eram pessoas que muitas vezes podia ser a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, ou até mesmo os seus pais. Eram pessoas que conviviam com ele. Eram pessoas que viam essa necessidade, esse problema de comunicação que esse homem tinha. Então eles vieram, eles trouxeram, eles buscaram a solução, eles buscaram ajuda para que pudesse ser resolvido esse problema que estava afetando ali o relacionamento, a comunicação entre eles. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos que quem busca ajuda para resolver um problema de comunicação consegue uma solução. Eles conseguiram a solução do problema ali, porque eles buscaram ajuda, eles foram até Jesus. Então a cura do surdo e gago foi uma bênção não apenas para aquele homem, mas a cura, a libertação do problema que aquele homem tinha no ouvir e no falar, foi uma bênção para toda a família, para todos que conviviam com ele. Porque a partir daquele momento em que ele foi ajudado, a partir daquele momento em que ele foi abençoado, a partir daquele momento em que ele foi curado, a partir daquele momento que foi restaurado a comunicação na vida daquele homem, toda a família foi beneficiada. Todas as pessoas que conviviam com ele foram abençoadas, porque foi removido o problema da comunicação. A partir daquele momento eles começaram a ter um bom relacionamento de diálogo com aquele homem, porque aquele homem começou a ouvir o que as pessoas falavam e as pessoas começaram a entender aquilo que ele dizia. Então Jesus não apenas resolveu o problema do surdo e do gago aqui, mas resolveu o problema de todos que faziam parte do convívio com ele. Então é importante buscar ajuda quando você está tendo problema de comunicação com alguém na sua casa, da sua família, não está conseguindo resolver o problema entre vocês. É importante buscar ajuda, é importante buscar a Jesus para que Jesus possa abençoar. Vamos pensar de uma outra forma. Pode ser que aquele homem surdo e que tinha dificuldade na fala não quisesse ir. Pode ser que ele falasse para sua esposa: nós já fomos em tantos lugares, nosso problema não foi resolvido. Já fomos atrás de psicólogo, já fomos atrás de terapeuta, já fizemos alguns tratamentos e o nosso problema não foi resolvido. Mas é interessante aqui que a Bíblia diz que trouxeram ele. Aquele homem ali, ele foi motivado. Eu acredito que as pessoas ali que eram membros da sua família, seus amigos, que amavam ele, falaram: vamos lá até Jesus. Já tentamos de outra forma, não foi resolvido, mas tenta mais uma vez. Busque mais uma vez, vamos atrás da ajuda, vamos tentar resolver esse problema. Até que eles conseguiram fazer com que este homem pudesse ir na presença de Jesus, e na presença de Jesus foram ajudados, foram abençoados, o problema na comunicação foi resolvido. Então ouça bem, muitas vezes tem pessoas que acabam tendo o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento sentimental destruído porque não buscam ajuda. Então, se você está tendo algum problema de comunicação, algum problema que está afetando de maneira negativa o relacionamento com o seu cônjuge, com seus filhos, com a sua família, você precisa buscar ajuda para que esse problema seja resolvido. Quem tem que resolver o problema é você, mas Jesus abençoa, Jesus dá graça, Jesus liberta, Jesus opera em seu favor para que você possa aí alcançar aí resultado e ser abençoado naquilo que está afetando o seu relacionamento, a sua comunicação na sua família. Então nós vemos que muitas pessoas elas foram a Jesus buscar ajuda e foram abençoadas. Pessoas foram abençoadas no seu relacionamento quando buscaram ajuda. Pessoas aprenderam a ouvir e a dialogar quando buscaram ajuda. Pessoas conseguiram melhorar
a maneira de tratar um ao outro em sua casa, no convívio familiar, através do buscar ajuda e, consequentemente, brigas, ofensas, conflitos acabaram. Porque buscaram ajuda, aprenderam a se relacionar, aprenderam a conversar, aprenderam a se comunicar. Muitas vezes, meu querido amigo, meu querido irmão, o seu relacionamento conjugal está em constante briga e conflito porque vocês não aprenderam a dialogar. Vocês precisam aprender a se comunicar. Vocês precisam aprender a resolver problemas sem brigar, sem ofender, sem desrespeitar um ao outro. E se vocês não sabem como lidar com situações, vocês têm que buscar ajuda. Ou participam de um curso de casais, participam de palestras. Você precisa aprender a se comunicar com a sua família. Amém? Então quem busca ajuda sempre encontra uma solução para o seu problema, principalmente quando busca a ajuda de Jesus. A terceira verdade, o terceiro ponto que nós podemos extrair desse texto é que problemas de comunicação devem ser resolvidos em particular. Vou repetir mais uma vez. Problemas de comunicação devem ser resolvidos em particular. No versículo 33, na parte A, na primeira parte do versículo, diz assim: então Jesus, tirando-o à parte de entre a multidão. Esse versículo diz aqui que Jesus pegou aquele homem surdo e gago, tirou ele do meio das pessoas e levou ele à parte. A atitude de Jesus em retirar o homem do meio da multidão para que pudesse resolver o problema dele e curá-lo, nos ensina que tem problemas que devem ser resolvidos em particular e não no meio de outras pessoas. Jesus não resolveu o problema daquele homem ali no meio do povo, no meio das pessoas. Jesus pegou ele e levou ele à parte, teve um particular com ele. Então preste bem atenção, problemas de comunicação devem ser resolvidos particular, não no meio das pessoas. Tem maridos e esposas, noivos e até mesmo casais de namorados que querem resolver problemas no meio do povo, no meio das pessoas. Quantos casais que nós já vimos que muitas vezes saíram para tomar um lanche junto com os amigos e no meio da lanchonete, no meio de todo mundo, começaram a ter uma DR, discutir a relação, começaram ali a discutir um com o outro. Então preste atenção, problemas de comunicação devem ser o que? Resolvido em particular e não no meio das pessoas. Então ouça bem, muitas vezes, para que haja cura e restauração na comunicação e no relacionamento entre você e alguém, é preciso muitas vezes você se afastar de certos grupos, ou até mesmo de certas amizades que podem atrapalhar o processo de restauração. Está entendendo? Muitas vezes você está com um problema no seu casamento. Um exemplo, você está com um problema no seu casamento. Quem precisa buscar resolver o problema no casamento é você. É você e o seu cônjuge. Porque muitas vezes no meio de outras pessoas, envolvendo outras pessoas, acaba atrapalhando o processo de restauração. Então o que Jesus fez? Jesus pegou aquele homem que tinha problema de comunicação, tirou do meio do povo, do meio das pessoas e levou à parte. Então preste bem atenção, minha irmã. Tem coisas que muitas vezes você não tem que levar para outras pessoas, porque outras pessoas podem dar conselhos errados para você. Podem falar para você: larga do seu marido mesmo, abandona ele mesmo. Mas muitas vezes você ama o seu marido. O que está precisando é aprender a resolver o problema, aprender a lidar com a situação no particular e não ficar expondo, levando para outras pessoas. Está entendendo? Então tem coisas que muitas vezes você precisa resolver no particular. Amém? E não ficar ali levando para todo mundo, fazendo que outras pessoas estejam no meio envolvido com a situação. A Bíblia nos diz aí que Jesus tirou o homem à parte, e ali só ele
aquele homem resolveu o problema. Amém? Então tem problema que você precisa resolver particularmente e parar de envolver outras pessoas. Amém? Vamos lá. Outro ponto que eu quero compartilhar com você, que é o último, é o quarto ponto, é que quando Jesus restaura a comunicação, fica fácil dialogar. Vou repetir mais uma vez. Quando Jesus restaura a comunicação, fica fácil dialogar, fica fácil conversar, fica fácil se entender com a pessoa. No versículo 34 e 35 diz assim: levantou Jesus os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abre-te. Naquele mesmo instante os ouvidos se abriram e logo se soltou o empecilho da língua e começou a comunicar-se sem dificuldade. Olha que maravilha! Por muito tempo aquele homem teve dificuldade de se comunicar com sua família, e isso causou muitos problemas, porque ele tinha dificuldade no ouvir e tinha dificuldade no se expressar. Ele não ouvia o que as pessoas diziam e as pessoas não entendiam o que ele falava, o que ele dizia. Ele tinha dificuldade no ouvir e dificuldade no se expressar. Mas ao ser tocado em seus ouvidos, ao ser tocado por Jesus nos seus ouvidos e na sua língua, Jesus libertou aquele homem de tudo aquilo que atrapalhava ele de ter um bom relacionamento com sua família. Quando ele foi tocado por Jesus nos seus ouvidos e na sua língua, aquele homem ali foi restaurado na esfera da comunicação. A partir daquele momento ele foi curado, ele foi liberto, ele começou a conversar, a entender, a se relacionar bem com a sua família por meio do diálogo. Você está entendendo? Então ouça bem. Se você está tendo problema no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento conjugal, no seu noivado, no seu namoro, onde ninguém consegue entender ninguém, você não consegue entender o outro, não consegue ali escutar um ao outro. Se vocês estão aí numa situação onde não conseguem se entender, você precisa fazer como esse homem aqui e seus familiares. Você precisa ir a Jesus e pedir para que Ele possa tocar, para que Ele possa restaurar, para que Ele possa libertar, para que Ele possa agir em suas vidas. E não apenas ir a Jesus, não apenas pedir para Jesus, mas você tem que fazer a sua parte. Jesus curou aquele homem do problema que ele tinha, que não conseguia ouvir, e libertou ele do problema, da dificuldade que ele tinha de se comunicar, de falar. Sim, mas aquele homem ali, ele precisava o quê? Saber dialogar, saber ouvir e saber falar as palavras certas para que a sua família entendesse. Então muitas vezes, meu irmão e minha irmã, vocês estão tendo problema no relacionamento familiar, conjugal, ou muitas vezes não saber ouvir e não saber se expressar em palavras. É interessante aqui que quando Jesus disse Efatá, que significa abre-te, não só os ouvidos daquele homem foram abertos, também a sua língua foi solta do empecilho que atrapalhava a sua comunicação. Mas é interessante que aquele homem também se abriu para começar uma nova história junto à sua família. A Bíblia diz ali que ele começou a comunicar-se sem dificuldade. Olha o final do versículo, diz assim: naquele mesmo instante os seus ouvidos se abriram e logo se soltou o empecilho da língua e começou a comunicar-se sem dificuldade. Então, que a partir desta palavra, o Espírito Santo possa esclarecer melhor esses princípios, essas 4 verdades, esses 4 ensinamentos no teu coração, de tal forma que a partir de hoje você consiga se comunicar sem dificuldade, tirar os empecilhos, as barreiras que estão atrapalhando você no seu relacionamento com a sua família, no ouvir e no falar, no se comunicar. Este homem aqui, no final termina dizendo assim: e começou a comunicar-se sem dificuldade. Que maravilha quando você consegue conversar sem ter dificuldade, sem ficar discutindo, ofendendo, brigando na sua casa, com a sua família.
Como é bom, como é gostoso quando uma família vive em harmonia, convive bem, por meio do diálogo, consegue escutar, consegue entender, consegue compreender, consegue se comunicar usando palavras que são bênção e não palavras de maldição. Então eu quero concluir esta palavra neste momento, dizendo que toda dificuldade no ouvir e no falar atrapalha a comunicação. Nós aprendemos aqui que para resolver problemas na comunicação precisamos buscar ajuda. Aprendemos aqui também que problemas de comunicação devem ser resolvidos em particular, e não no meio de outras pessoas, e não envolvendo outras pessoas. E nós aprendemos aqui também que quando Jesus restaura a comunicação, fica fácil dialogar, fica fácil conviver, fica fácil conversar, fica fácil você viver bem com as pessoas que você ama, com as pessoas da sua casa, no seu lar. Então ouça bem, meu querido e minha querida. Se alguma coisa aconteceu entre você e alguém da sua família, e você se fechou de tal forma que não quer ouvir o que a pessoa tem para dizer, e muito menos você quer conversar sobre o que aconteceu, e isso está cada vez mais dificultando o seu relacionamento em sua casa, com a sua família, você precisa resolver. Você precisa abrir seu coração. Você precisa aprender a ouvir o que a pessoa tem para dizer. Ainda que você não goste do que ela diga, é importante ouvir o que ela tem para dizer. E é importante também você conversar, dialogar, expor o seu sentimento, mas com entendimento, sem brigar, sem discutir, sem apelar. Amém? Então que hoje você possa parar de ficar envolvendo outras pessoas nos seus problemas, que está ligado aí ao seu relacionamento, à sua comunicação na sua casa, com a sua família. Que hoje você possa se abrir, que hoje você possa dizer: Jesus, toca nos meus ouvidos para que eu possa aprender a ouvir. Jesus, toca nos meus lábios para que eu possa aprender a falar, para que eu possa aprender a comunicar, para que eu possa aprender a ter um diálogo que sempre chegue a uma solução, e um diálogo que possa resolver os problemas no meu relacionamento familiar, conjugal, com os meus filhos, com os meus amigos. Amém? Então o que eu quero deixar para você, meu querido, é que através dessa palavra, quando Jesus restaura a comunicação, fica fácil dialogar, fica fácil se relacionar com as pessoas, fica fácil conversar e resolver qualquer tipo de problema que surge no relacionamento. Amém? Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você. Então, neste momento, onde você estiver aí, na sua casa, onde você estiver, que você possa fechar os seus olhos e possa dizer: Jesus, toca na minha vida, Jesus. Me ajude a restaurar o meu relacionamento. Me ajude a me comunicar bem com as pessoas, principalmente da minha família, com quem eu convivo. Jesus, restaura a minha comunicação, restaura o meu relacionamento, restaura, Senhor, de tal forma que nós possamos viver bem, conviver em harmonia, possamos aprender a conversar, dialogar, muitas vezes sobre assuntos que precisam ser conversados, conversar sobre problemas que precisam ser resolvidos, mas conversar com maturidade, com entendimento, buscando a solução por meio do diálogo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Teu Espírito Santo venha abençoar esta pessoa, este homem, esta mulher, este moço, esta moça, que ouviu a Tua palavra, Senhor. Se esta pessoa está tendo dificuldade no relacionamento, não está conseguindo conversar para resolver algumas questões que estão pendentes no relacionamento, que a partir de hoje, Senhor, os ouvidos possam se abrir para que ela possa ouvir, e os lábios possam ser, ó Deus, tocados por Ti, para que ela possa aprender a conversar da maneira correta, para que possam chegar ao entendimento, para que possa ser restaurado o relacionamento, para que haja cura. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero pedir a Tua bênção através desta palavra. Abençoa o Teu filho e a Tua filha. É que eu peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida.
e que o Espírito Santo esclareça melhor esta palavra no teu coração. Amém? Se você nunca visitou, não conhece a Igreja Batista Independente aqui na cidade de Pedreira, você é o meu convidado. A Igreja Batista Independente aqui na cidade de Pedreira, ela fica na rua Ivan Maia Vasconcelos, número 95, no centro da cidade de Pedreira, atrás do Banco Bradesco. Que você possa vir, possa ser abençoado. A igreja fica aberta toda semana, de segunda a sexta, no período da manhã, para oração e para aconselhamento. Se você deseja aí receber uma oração, receber aí algum aconselhamento, estamos à sua disposição. Amém? Coloca a mão no teu coração, vou estar dando a bênção apostólica para nós estarmos encerrando este momento. Que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo permaneça em cada coração, desde agora e para sempre. Amém. Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.